Irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, possa estar com sua vida, amém? Nós estamos felizes, Nossa igreja está sendo muito abençoada e já ganhamos um aparelho de ar-condicionado, nosso coral está saindo, a igreja está crescendo, né, irmão Figueiredo? Graças a Deus por isso. E é tão bom quando a gente cresce, é no meio da crise. Na crise que a gente cresce, irmãos. Quando tudo vai bem, isso não é crescimento não, A gente cresce quando a gente vê Deus abençoando a vida da igreja, nos momentos difíceis, que nós estamos passando. E a nossa igreja tem sido muito abençoada. Deus tem mandado pessoas para nos ajudar e com certeza Deus vai mandar muito mais. Amém? Só lembrando, hoje à noite estaremos aqui às 19 horas, num grande culto de adoração ao Senhor. E com certeza vamos cantar Canta Minha Alma, É interessante que quando a gente canta esse hino do nosso inário, quando a gente pensa em alma, é a gente abrir a boca mesmo, com todas as nossas emoções, e declararmos: eu estou feliz com Jesus, Sou feliz e estou feliz, Que é bem diferente isso. Vamos orar mais uma vez? Eu queria pensar com você nessa manhã sobre a vida de João Batista. A gente vai aprender muito com João Batista hoje. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa de nós estarmos aqui. Estamos vivos, vivos, e todo ser que respira, louve ao Senhor. Coisa linda isso, que a palavra de Deus nos coloca, Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque o Senhor está presente em nosso meio, muito obrigado, Deus, pelas bênçãos que nós temos recebido, mesmo nós não merecendo, Senhor. Pai, como nós somos falhos diante do Senhor, como nós somos infiéis, Senhor. E, ó Deus, muito obrigado também pela Tua misericórdia na nossa vida, Jesus. Ó Pai, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir nesse momento tão difícil, que as pessoas olharem para a Tua igreja, para o Teu povo, para os nossos irmãos, que eles possam entender que o nosso Deus é um Deus de poder. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, é interessante, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Queria pensar como Deus usa esse homem, que é João Batista. E é interessante que quando nós pensamos no contexto da igreja, no contexto que nós estamos vivendo hoje, a maior necessidade do mundo é de Deus. Hoje, quando nós estamos olhando, o que a gente está vivendo, a nossa maior necessidade de Deus. E é interessante também, quando nós olhamos para o contexto da igreja, que Deus, Ele não unge métodos. E a gente vê tanto método de crescimento de igreja, Igreja em células, G12, tantas coisas, Será que a unção de Deus está nisso? Mas Deus unge homens, igrejas com tantos programas, tantas atividades. Será que Deus está nisso? Será que Deus está nisso? Não precisamos de um método de crescimento de igreja, mas nós precisamos de homens e mulheres de Deus dentro da igreja. E é isso que nós precisamos. E é interessante, você na sua Bíblia aí, no meio do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tem umas páginas em branco aí, Eu não sei se antes vinham isso nas Bíblias, Foi aquele momento que Deus ficou 400 anos sem falar com a nação de Israel. Não houve uma voz profética ali. E quando nós pensamos, surgiu um homem agora, que foi João Batista. João Batista, ele não era de uma classe sacerdotal, ele não veio de um palácio, mas a palavra do Senhor veio a João no deserto. Deus usa gente estranha, em lugares estranhos para falar. E João Batista era o fruto da profecia, João Batista era uma resposta de oração, e João Batista foi um milagre do céu. Então nós vamos ver o versículo 4, como Deus usa esse homem. Lucas capítulo 3, versículo 4. Lucas capítulo 3, versículo de número 4. E nos diz assim a palavra
de Deus. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele. É interessante que surge para nós uma pergunta: por que Deus usou esse homem? Por que Deus usou João Batista nesse contexto? E quando nós olhamos para toda a palavra de Deus, quando nós olhamos para o contexto que a gente vive hoje, João Batista não era ligado a muito vento de doutrina, não. Olha, eu vim aqui para dar o recado de Deus. Deus falou e pronto, e acabou. E quando nós vemos hoje o contexto da igreja hoje, no nosso cenário, hoje nós estamos vendo líderes vendendo seu ministério, líderes negociando valores da palavra de Deus. E João Batista, ele pregava a verdade. João Batista, ele denunciava o pecado na vida do rei, na vida dos religiosos, na vida dos soldados e do povo. Ele era um profeta, ele era um grande profeta de Deus. E por que ele era um grande profeta de Deus? E olha o que nos diz João, capítulo 1, versículos 6 e 9. Ele era uma lâmpada que ardia. Ele era uma lâmpada que iluminava. E em João capítulo 1, versículos 6 e 9, nos diz o seguinte: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho... Irmãos, olha que coisa tremenda isso aqui. Por meio do seu testemunho, todos crescem. O seu testemunho tem levado as pessoas a crerem em Jesus. A crerem em Jesus. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem que a Ivone me mandou para mim, estava escutando, depois passou. Nessa pandemia, as pessoas queriam ouvir e ver o quê? O nosso testemunho. As pessoas queriam ouvir. E é interessante que nós pensamos nesse contexto, a gente volta a repetir de novo, né? Todo mundo no supermercado, todo mundo fazendo as mesmas coisas, mas a igreja não está vindo. Os irmãos não acham que o povo não viu isso? O testemunho da igreja? Os irmãos não acham que o povo não viu isso? Né? Tem até uma música que a gente cantava, né? E canta, alguns cantam. Onde está aquele povo barulhento aqui que ficava conversando na porta da igreja com um monte de carro? Os irmãos não acham que o povo não pensou isso, não? Onde está aquele povo? E é interessante que no versículo 8 nos diz o seguinte: ele não era a luz, mas ele veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. E é interessante que João Batista, ele não era a luz, mas era uma lâmpada que ardia, era uma lâmpada que iluminava, e ele apontou para Jesus. Olha o que a lâmpada, chamada João Batista, estava dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, que era a lâmpada. E aqui a gente vê algo interessante, né? Ele declara e diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Quando nós temos essa certeza que nós falamos do amor de Jesus, nós queremos que Jesus cresça, que nós a cada dia sejamos achatados. Ele era como uma vela, ele iluminou com grande intensidade enquanto ele viveu. E aqui eu paro para fazer uma pergunta para você: você tem iluminado aonde você está? Você tem feito isso? Você tem dado um bom testemunho da palavra de Deus? E é interessante também que João Batista, ele não era um eco, mas ele era uma voz. João 1, 22 e 23 nos diz o seguinte. Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta para você. Afinal, quem é você? E como nós precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram, o que você tem a dizer de si mesmo? E João capítulo 1, versículo 23 nos diz o seguinte: João respondeu com as palavras do profeta
Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. João Batista, ele não apenas proferia verdade, mas João Batista, ele era a boca de Deus. Ele falava com poder. E hoje o que nós vivemos? E o que nós vivíamos no passado também? Havia muitas palavras, hoje a igreja, mas pouco poder. Pouco poder. Se tivesse muito poder, nós estaríamos todos aqui, fazendo até fila ali na porta da igreja. Como teve muito discurso. Mas onde está o poder da palavra de Deus? As pessoas escutavam belos discursos, mas não tinham vida. João Batista prega o que conhece e o que ele experimentou. Agora, o que você escuta aqui na casa de Deus, você experimenta no seu dia a dia? Isso, e as pessoas, ao olharem, vão ver o seu bom testemunho. E é interessante também que a gente precisa aprender: se Deus não falou com você, não fale a nós. Se Deus não falou nada com você, a gente tem que ficar calado. Outra coisa interessante que a gente vê em João Batista, ele era um homem humilde. Interessante que ele tinha uma multidão de pessoas todo dia escutando João Batista lá no deserto, Mas ele era um homem humilde. Ele chega no momento, em Mateus capítulo 3, versículo 11, nos diz o seguinte: eu não sou nem digno de desatar-lhes as correias das suas sandálias. Não sou nem digno de tocar no pé de Jesus. Ele chega no momento e diz: olha, convém que ele cresça e que eu diminua. É interessante que o pastor Jeremias, foi meu pastor na primeira igreja batista de Belo Horizonte, ele falava uma coisa engraçada, lata vazia é que faz barulho. Lata vazia é que faz barulho. E a gente não precisa de barulho mais. Nós precisamos aqui, são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, Meu pai falava uma coisa engraçada. A gente morava num sítio, lá no bairro do Ano Reis, e quando aquelas espigas, a espiga xoxa que ele falava, Olha lá, tá vendo aquela lá? A mais empinada é que não tem nada. Que não tem nada. Você pode ir lá olhar, meu filho. Quando faz assim, tem alguma coisa. Mas aquela que fica assim, pode ir lá olhar, tá xoxa, não tem nada ali dentro. Como a gente aprende com isso, Com a vida também. E outra coisa interessante também, João Batista, ele era um homem corajoso. Olha Lucas 3, versículo 19. Lucas 3, versículo de número 19. João também criticou, irmãos, olha que coisa tremenda isso aqui. Criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que ele havia cometido. João Batista, ele não aplaudiu Herodes quando se casou com aquela mulher. Olha, eu prefiro morrer do que ver essa situação. Eu, como homem de Deus, eu preciso apontar o pecado que há no mundo. E é interessante hoje que quando o pastor começa a falar de pecado, coloca o pastor para correr. Mas a gente tem que se colocar para correr mesmo, Quando o pastor fala de pecado, e quando coloca o pastor para correr, isso é muito bom. Para nós chegamos à conclusão seguinte: eu estou pregando aquilo que Deus mandou. Estou pregando aquilo que Deus mandou. Outra coisa interessante também, Lucas 1, versículo 15. Olha esse homem, irmãos. Lucas 1, versículo 15. Olha a característica desse homem. Lucas 1, versículo de número 15. Todos acharam? Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. João Batista era um nazireu,
então ele não podia ter contato com vinhos. Mas o que nos surpreende isso aqui é que ele seria cheio do Espírito Santo mesmo antes de nascer. Como isso deveria causar uma inveja santa dentro de cada um de nós, né? Olha a situação desse homem. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E aos 5 meses de idade, nós sabemos essa história, né? Ele estremeceu de alegria no ventre da sua mãe e ele já vibrava por Cristo. 5 meses lá dentro do ventre, olha, eu estou vibrando por Jesus. E é interessante que hoje, no contexto que a gente vive hoje, há muitos que envelhecem frios na sua caminhada cristã, não estão cheios do Espírito Santo de Deus. Na sua caminhada cristã não acontece nada de novo, tudo normal. Mas João Batista vibrava por Jesus. Desde o ventre, lá no ventre da sua mãe, ele vibrava: eu quero Jesus, eu quero ter esse conhecimento de Jesus. E é interessante para nós. E como Deus agora vai usar esse homem? Deus usou esse homem para aterrar os vales. Lucas 3, versículo 5. E nos diz assim a palavra de Deus. Lucas 3, versículo 5. Lucas 3, versículo de número 5. Os vales serão aterrados, os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Como Deus usou este homem para aterrar os vales. E é interessante, quando nós pensamos em vale, dá a ideia de uma depressão, né? Um buraco. Há abismos na vida do povo. Como o povo está no abismo, há impureza, há desânimo, está todo mundo no vale. Quem está desanimado, está no vale. Há o comodismo, quem está acomodado hoje, está no vale. Há o mundanismo. E João Batista veio para ouvir, pregar para vocês que estão no vale. E é interessante, né? Que vale também, ele separa 2 montes. Quando há esse vale, não tem comunhão, falta de comunhão, tem mágoa, tem contendas, e você vai começar o quê? A falar mal, maledicência, porque você está no vale. E João Batista veio combater tudo isso, e Deus usou esse homem para nivelar os montes. É interessante que esse monte também lembra de soberba. O orgulho são montanhas que impedem a passagem do Senhor. Onde há soberba na vida do ser humano, Deus não se manifesta. Onde tem soberba, Deus não vai agir o sobrenatural na vida desse homem, na vida dessa mulher, porque Deus não está ali. E é interessante, quando nós pensamos em alguns homens soberbos na Bíblia, vem logo na nossa mente Nabucodonosor. Foi tão soberbo que foi comer capim. Herodes foi comido por vermes, de tão soberbo que ele era. E é interessante também que montes também falam de incredulidade. A incredulidade, irmãos, nos afasta de Deus e das suas bênçãos. Deus usou este homem para endireitar os caminhos tortos que havia naquela época. Caminho torto. O que é um caminho torto também, pastor? Caminho torto fala de duplicidade. Uma pessoa que está no caminho torto, ele está na hipocrisia. Uma pessoa que está no caminho torto, ele é uma pessoa desonesta. Tem até uma música, né? De criança, havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, sua vida era torta, tudo era torto. Mas quando Jesus entrou naquela tortura toda, Jesus transformou tudo. Tirou toda aquela duplicidade, aquela hipocrisia e aquela desonestidade. E como tem gente com vida dupla na igreja, são uma coisa na igreja,
Em casa é outra. Então Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, tem que entrar nessa tortura que eu e você já passamos ou estamos passando por ela, para que nós possamos mudar a nossa vida. Você tem uma música que a gente cantou muito, eu acredito que também cantou, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, muda tudo, porque está tudo torto. Outra coisa interessante também, e Deus usou esse homem para aplainar esses caminhos, né, que eu aprendi essa palavra lá em 3 pontas, escabroso. Está tudo escabroso. Um caminho escabroso fala algo que está fora do lugar. Algo fora de lugar da sua vida. Talvez sua vida devocional está totalmente fora. Em que momento você pega a palavra de Deus para estudar, para que Deus fale com você? Se você não está fazendo isso, está escabroso a sua vida. Outro fator interessante também, o seu casamento. Por que não dizer também a sua vida financeira? E por que também não dizer a sua fidelidade com os dízimos e ofertas? Se está escabroso, Deus tem que entrar. Porque temos que ser fiéis ao Senhor. Há algo fora do lugar. Há algo fora do lugar. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Se algo está fora do lugar na nossa vida, nessas áreas, nós não estamos sendo abençoados. Já imaginaram quantos projetos você tem, quantas coisas você precisa fazer e não está acontecendo na sua vida? Infidelidade, está escabroso isso aí. Aí Malaquias fala, o devorador entrou, está escabroso isso aí. Então nós precisamos, que Jesus venha, tire essa tortura da nossa vida, para que a gente possa ser fiel e ser transformados. Lucas 3, versículo 8 também. Olha que coisa interessante, o que esse homem tinha. Lucas 3, versículo 8. Imagina se eu pregasse isso aqui todo domingo, Manda o pastor embora. Não é assim? Olha como ele chamava aquele povo. Que escutar ali, todo mundo ia lá. Raça, Lucas 3, versículo 8. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhe digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então ele era um homem que pregava a palavra de Deus e não a palavra de homens. Depois de 400 anos daquele silêncio, João aparece pregando sobre arrependimento. A nação havia se desviado de Deus, a religião estava corrompida, o palácio estava corrompido, os que trabalhavam na secretaria, parece até nosso tempo hoje, Os que trabalhavam na fazenda, na secretaria da fazenda, na Receita Federal, estavam corrompidos, os soldados estavam corrompidos, e a mensagem de arrependimento não é popular. Mas João não quer agradar esses homens. João quer agradar a Deus. E quando nós olhamos para o nosso contexto que estamos vivendo hoje, nossa nação também está vivendo uma crise. Se pararmos para pensar, estamos de luto. Nossas instituições estão doentes. Tudo está doente no Brasil quando nós olhamos para Brasília. Olha a corrupção ali. Olha a corrupção na nossa cidade. Olha a corrupção no nosso estado. A corrupção está no DNA da nossa nação. Numa época de crise moral na nação, os líderes da nação estavam corrompidos. Lá no contexto religioso, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas não conheciam a Deus. Os próprios religiosos não conheciam a Deus. Havia uma crise ali. A polícia da época extorquia o povo para engordar o seu salário, fazendo denúncias falsas. Herodes, o rei, era um homem devasso e adúltero.
Nosso país também atravessa crise, uma crise moral. Nossos lares estão sendo destruídos. E quando a gente olha o contexto também que nós estamos vivendo hoje, como a droga aumentou, como o nosso parlamento se encheu de lama da corrupção, a corrupção ganhando o cérebro e o coração da nação. Numa época de crise social na nação, o povo trabalhava, mas Roma ficava com lucro. Reinava a pobreza, a fome, o desespero. E quando nós olhamos para o Brasil, para o nosso país, como nós temos que orar por ele, é o pior país, um dos piores países na distribuição de renda. Vivemos a crise da pobreza, vivemos a crise da fome, vivemos a crise da violência, vivemos a crise da impunidade, numa época de crise política também, da nação. Tudo isso estava acontecendo, como nós estamos vivendo hoje. A nação estava nas mãos de homens maus. Pôncio Pilatos e Herodes eram um espelho da nação. Nossa representação política agoniza em um dos níveis mais baixos de descrédito. Nós estamos vivendo isso, a desmoralização do nosso país, numa época de crise espiritual na nação. O povo é religioso, mas o povo não é convertido. O mesmo contexto que João Batista pregava a sua palavra, é o contexto que a gente vive hoje. Eles não produziam frutos dignos de arrependimento. O mesmo contexto. Como a palavra de Deus, ela é atual. E olha o que nos diz o versículo de número 8. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Você tem condições de provar pelas suas ações que você realmente se arrependeu. João Batista chega e diz: olha, vocês estão descansando numa falsa segurança. Vocês são religiosos. Cadê os frutos dignos de arrependimento? Onde eles estão? Que falsa segurança que vocês estão vivendo. E outra coisa interessante também, no versículo 7 e o versículo 9, João dizia às multidões que vinham até ele para serem batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Versículo de número 9: agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. O povo estava indo para o juízo sem se preparar. Hoje a igreja evangélica, se a gente pensar bem, né? Como nós crescemos aqui também. Estava vendo a minha visualização aí, como a igreja Betel hoje cresceu, em termos de visualização. Mas a nação não muda. Nosso país não muda. As pessoas estão entrando para um outro evangelho, o evangelho da conveniência. É aquilo que me convém, não o que a palavra de Deus diz. O que me convém, eu vou fazer. Mas o que não me convém, eu não vou fazer. Mesmo que isso esteja de acordo com a palavra de Deus. E é interessante também que esse cenário que ele prega, e quem ele mostra tudo aquilo ali, ele tenta trazer restauração para o povo, a partir da própria situação que o povo está vivendo. Olha, essa situação que nós estamos vivendo, nós podemos sair dela. Nós podemos sair dessa situação. O local que João Batista começou o seu ministério era impróprio, era no deserto. Ele não pregava no templo, ele não pregava nas sinagogas, ele não pregava nas praças floridas de Jerusalém, mas no deserto da Judéia. E a apresentação de João Batista também era totalmente imprópria. Ele não tinha um terno, mas pele de carneiro. Ele não comia nos restaurantes requintados de Jerusalém, mas alimentava-se de gafanhoto e mel silvestres. Outro fator interessante na vida desse homem,
ele não realizou nenhum milagre. Não há registro de nenhum milagre que João Batista fez, que ele curou ninguém. A única coisa que ele fazia era pregar arrependimento. Outro fator interessante também, ele não se assentou aos pés de grandes mestres. Ele não se apresentava como excelentíssimo doutor, ou professor, ou PhD em qualquer coisa. Uma vez numa igreja que nós somos membros, né, foi pregar um pastor lá, mas fizeram tanta apresentação, ele é isso, ele é aquilo, você lembra? Ele é aquilo outro, e nada do homem falar. E eu pensei, mas ele faz a mesma coisa que eu faço quando vou no banheiro. Qual a diferença entre nós? João Batista não carregava tudo isso, mas ele fez tremer uma nação. Ele abalou o palácio do rei, e a multidão era atraída por ele. As pessoas vinham até João Batista, vinham até ele, toda a Judéia, toda a circunvizinhança. Ó, que Deus, a nossa oração seja essa, que Deus levante homens na nossa igreja com a fibra de João Batista, e que as pessoas na nossa cidade possam ser confrontadas. Vocês estão errados com o seu comodismo, com esse vale duplo que vocês estão vivendo, com essa vida torta que vocês estão vivendo, com a infidelidade que vocês estão tratando as coisas de Deus, não colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E é interessante, quais são as pessoas que João Batista revela sua ousadia em pregar, né? Primeiro, ele falou para os fariseus e saduceus. Ele começou a denunciar aquele conservadorismo da religião. A religião judaica estava tomada por um bando de homens não convertidos. Parece que estamos vivendo a mesma situação. Outro fator interessante também, ele chega para a multidão, ele prega para a multidão, em Lucas 3, versículo 10, a multidão chega para esse homem e diz: o que nós vamos fazer? Se eu arrependi. João Batista chega e diz: se você tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Se você tiver comida, também dá para quem não tem. E eu fico pensando, né? Nessa cesta da igreja aqui, como deveria ter um caminhão parado na porta que você mandou. Se tem tudo na sua casa, você não dá nada. Isso é fruto de arrependimento. É arrependimento. Se eu arrependi, se alguém está com falta, eu vou contribuir também. E ele chegou para os publicanos também. Lucas 3, versículo 12. Olha, faz o trabalho de vocês, mas não cobrem mais do que é estipulado. Para com isso. Honestidade nas transações. E como nós precisamos ser honestos naquilo que nós fornecemos também para os outros. Deixem de lado essas superfaturações que vocês estão fazendo. Nós não estamos longe disso também. Ele chega para os soldados. Lucas 3, versículo 14. Não cobrem mais. Chega para os soldados e diz: olha, não maltratem ninguém. Não dê essa notícia falsa. Contentem com o salário de vocês. Parem com isso. E outra coisa também, ele chega para Herodes. Lucas 3,19. Olha, você está pecando. Você está em adultério. Ele condenou o pecado do rei. E quando nós entendemos isso, irmãos, arrependimento é a grande manchete de Deus. Arrependimento é o outdoor de Deus. Você precisa se arrepender. É interessante que João Batista preparou tudo isso, né? João Batista chega e diz a sua mensagem: arrependei-vos. Na inauguração ele diz: olha, arrependei-vos. Jesus também pregou isso. E Pedro, em Pentecostes, Pedro prega o quê? Arrependimento. Arrependimento. E o que o arrependimento envolve? Olha que coisa tremenda isso aqui. Se eu realmente arrependi dos meus pecados, eu vou ter generosidade. Lucas 3, versículo 10 e 11. Olha, se eu arrependi realmente, eu vou realizar uma boa obra. E João Batista, a multidão perguntou: olha, nós
nos arrependemos. O que a gente tem que fazer agora? E João responde: você tem 2 túnicas? Dê uma para quem não tem. Se você tiver comida, divida com quem está passando fome. Então trazemos tudo isso para o contexto da igreja, né? Como seria bom se todos nós trouxéssemos algo para contribuir para aqueles que estão necessitados na igreja. Isto é arrependimento. Não é ganância. Não é ganância. E outra coisa também, o que João Batista, o que o arrependimento envolve? Honestidade nos negócios. Versículo 12, versículo 13. Cobradores de impostos também vinham para serem batizados e perguntavam: João Batista, o que a gente tem que fazer? E João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam. Ele respondeu, versículo 13: não cobrem impostos indevidos além do que é exigido. Chegava outro grupo lá também: João Batista, o que a gente tem que fazer? O que o arrependimento envolve? Versículo 14: e nós, perguntaram os soldados, o que nós devemos fazer? João respondeu: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas, contentem com seu salário. É interessante como isso muda o nosso conceito, né? O que é arrependimento? É ter uma ação. É ter uma ação. E é interessante também que quando nós olhamos para esse homem, João Batista era um homem que tinha uma convicção. Olha no versículo de número 9. Olha o que a convicção desse homem. Lucas 3, versículo 9. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. O que nós aprendemos na mensagem desse homem? A mensagem, o evangelho, ele traz salvação, mas o evangelho também traz condenação. O ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei esse homem medita, esse homem que é salvo, medita nessa lei de dia e de noite. Quem não estiver trajado com as vestes do Senhor será lançado fora. A figueira sem fruto, também se você não tem fruto, você vai secar. A figueira, se você também não deu fruto nenhum, a palavra de Deus nos diz que você será cortado. E a mensagem de Deus é um apelo para todos nós. O apelo de Deus, irmãos, a mensagem do evangelho, ela alcança a todos. Ela alcança o religioso, ela alcança a multidão, ela alcança os soldados, ela alcança os publicanos. Deus alcança todos. E quando Deus alcança todos, a primeira coisa que começa a cair é a nossa máscara. É a nossa máscara. E a palavra de Deus é muito clara. Quando nós conhecemos a verdade que é Jesus, essa verdade traz libertação para a nossa vida. Vamos deixar de ser tortos e vamos fazer uma obra santa. Tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Eu sou simplesmente um mordomo daquilo que Deus está me dando para administrar. Aí você faz aquela pergunta: por que eu não tenho mais? Porque você não sabe nem administrar o pouco que você tem. Por isso que não pode ter mais. Você vai arrumar confusão na sua vida. Outro fator interessante também, e Deus diz: o machado está pronto, não dá mais para esperar, o tempo é agora. O reino de Deus já chegou através de Jesus Cristo, e o reino é que tem que governar a nossa vida, não eu e nem você. É o reino de Deus sobre a nossa vida. E Jesus fez uma oração tremenda, né? Que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus espera de mim, da minha vida e da sua vida, frutos dignos de arrependimento.
você tem produzido frutos dignos de arrependimento? Você tem feito isso? Quando nós olhamos para esse contexto que a gente vive hoje, né? As pessoas esperavam algo de nós nessa pandemia. Nós também agimos como todo mundo. Íamos a todos os lugares, menos a casa do Senhor. Alguém até brincou, né? Só na igreja tem Covid, né? Só na igreja tem Covid. Mas na praia não tem, no boteco não tem, na padaria não tem. E todo mundo olhando para nós. Olhando para o povo de Deus. Por que eles não vão parar de acordar no domingo, hein? Está fazendo festa, churrasco, aquela coisa toda. Por que eles não estão indo mais? E muitos de nós fizemos isso também. E a mensagem de Deus mostra o juízo inevitável para quem deixa de se arrepender. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8 novamente. João dizia às multidões que vinham até ele para serem batizadas: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Versículo 8. Provem por suas ações. Irmãos, isso aqui é testemunho. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. O que você está fazendo com o Evangelho? O que você está fazendo? Prove por suas ações que vocês se arrependeram. E aí nós podemos, com toda honestidade, né? Quando nós temos uma vida cristã autêntica, nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento, e nós vamos provar que realmente nós nos arrependemos, confiamos no Senhor, que Deus está no controle, que Deus dirige a história da humanidade, que Deus está no controle dessa pandemia também. Não estou falando para ninguém tirar máscara, nem nada disso não, mas para você não ficar preocupado e louco, como muitos ficaram. Muitos ficaram. Quando nós fomos distribuir os presentes das mães, agora a gente pode falar. Teve gente que não deixou a gente entrar na casa. O pastor levando o presente do dia das mães. Teve gente que não deixou a gente entrar. Eu me senti o próprio coronavírus. Eu, Ivone, o Didi e a Thalita. Se não deixou a gente entrar, que a gente está com Covid, né? Deve ser isso. Mas eu tinha que estar aqui todo domingo. Olha que coisa louca isso. Agora, você não acha que o povo não viu isso, não? O povo não viu isso? Né? Outra coisa interessante também, quando o arrependimento, olha que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Olha o que a palavra de Deus nos coloca. Olha o evangelho que eu prego, olha a palavra de Deus que eu creio. O evangelho. Quando nós nos arrependemos, Deus prepara o caminho para uma grande bênção. Você entende isso? Quando eu me arrependo, Deus está preparando o caminho para uma grande bênção. Uma bênção sem limites. E quando a igreja se arrepende, o mundo vê a salvação de Deus. Então nós temos que também nos arrependermos pelo momento que nós passamos aqui. Nós temos que pedir perdão a Deus. Quando a igreja se volta para Deus, o mundo experimenta a salvação. E é interessante, quando a igreja entende isso, a palavra é bem clara: toda a carne verá. Quando a igreja se arrepende, a salvação de Deus sai das quatro paredes. Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos começar a produzir frutos dignos de arrependimento, e a nossa ação vai determinar isso. Você falou de Jesus para alguém essa semana? Olha que coisa interessante. Você encontra com gente para tudo quanto é lado, né? Tudo quanto é lado. Você falou de Jesus para alguém? Hoje você pode falar, você está de máscara, ninguém vai saber quem é você, né? Você tem essa vantagem hoje, né? Você pode falar de Jesus para alguém? Outra coisa interessante também, quando a igreja se arrepende, multidões vêm para a igreja.
Quando a igreja se arrepende, nós erramos, nós pecamos, nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. O avivamento que alcança o mundo com a salvação começa com a igreja através do arrependimento. Se nós quisermos ter um avivamento aqui na vida da Betel, nós temos que arrependermos da nossa infidelidade, da nossa vida dupla e da nossa vida de egoísmo. Não estamos dividindo com o outro. Nós temos que nos arrependermos. E outra coisa interessante também, quando a igreja acerta a sua vida com Deus, algo tremendo e extraordinário pode acontecer no mundo. E temos até um hino do nosso cantor cristão, né? Todo poder o Pai me deu. Então nós temos esse poder. Se queremos ver a nossa cidade impactada, o nosso bairro impactado, nós precisamos acertar a nossa vida com Deus. Nós precisamos aplicar e praticar os princípios de Deus para a nossa vida. E que Deus assim nos abençoe. Você tem vivido assim? Essa mensagem de João Batista, ela é muito atual, né? Chama aquelas pessoas de cobra, né? E cobra é algo muito traiçoeiro, víbora, né? Raça de víboras, raça de cobras, falsidade, hipocrisia, miséria, soberba, altivez, não aprendem, vivem solitários, sem a sua ganância, achando que é alguma coisa. Você tem que se arrepender. E essa é a mensagem que esse homem pregava. E as multidões vinham, e com certeza ele preparou o caminho para Jesus. Nós também podemos preparar o caminho de Jesus Cristo na vida das pessoas, sendo como João Batista. Eu não sou nem digno de estar aos pés do Senhor. Isso é humildade. Como João Batista também, eu posso preparar o caminho do Senhor. Convém que Jesus Cristo cresça e que eu diminua cada vez mais. Aí nós estamos preparando o caminho de Jesus na vida das pessoas. Nós estamos sendo humildes, total dependência de Deus. E que possamos viver assim. Se você realmente se arrependeu, se você tem certeza que você se arrependeu, você tem que fazer uma boa ação. Você tem que gerar um fruto digno do seu arrependimento. E é isso que o Evangelho nos proporciona, né? Uma boa ação. Se eu arrependi, eu não estou mais me vendo. Não sou eu, Isaías, não é mais Figueiredo, não estou mais Jesus na minha vida. Agora eu vou refletir toda essa luz de Jesus na vida das pessoas. E que Deus assim nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. É um momento de contrição, um momento da gente pedir perdão a Deus, um momento da gente pedir a Deus, um momento da gente agradecer a Deus. Como eu preguei no início dessa pandemia, né? Um pequeno exército surgiu aqui dentro para levantar a obra do Senhor. Louvado seja Deus, que a obra do Senhor não para. Deus levanta quem Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quiser. Levantou João Batista lá no deserto. E Deus quer levantar homens e mulheres também no deserto dessa vida que nós estamos vivendo hoje. Nessa sequidão, nessa aridez que nós estamos vivendo. Deus quer levantar você, meu querido. Você que está nos vendo. Basta você sair dessa vida torta, dessa vida dupla que você está vivendo. Confie no Senhor, que o melhor de Deus está por vir.